Olá, gente. Estamos aqui em Brasília, reunidos em mais uma semana. Hoje, para iniciarmos um novo projeto, que é um livro chamado Libertação pelo Amor, também de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. É um livro que foi escrito em 2005, então, ao contrário do anterior, que nesse ano de 2025 vai completar 61 anos, esse tem 20 anos. Então, já dá para ver uma diferença grande na escrita, na forma, né? Os textos são maiores, mais complexos também. Então, talvez a gente tenha que fazer um ajuste na didática, porque muito provavelmente não vai dar para ler tudo, como a gente fazia com o anterior, mas eu separei alguns pontos para a gente comentar hoje. E aí, vamos iniciar aqui pela introdução mesmo, que já vem falar, de qual é essa temática principal aqui do livro, né, desse chamamento à libertação pelo amor. Ele já começa dizendo, né, e é interessante porque, como é um livro de 2005, tinha acabado de ter aquele tsunami, né? Que realmente matou muita gente, que inclusive modificou muito o aspecto físico, né, ali do local em que atingiu. Então, ela comenta um pouco sobre essas forças da natureza que começam a atuar de uma forma assim mais visível. Né? Então, essas hecatombes, esses fenômenos físicos de maior proporção, que muitas vezes a gente não via anteriormente, então, ela fala ali dos choques das placas tectônicas, né, que geram esses terremotos, que também geram esses tsunamis, e é muito interessante ver que, mesmo nisso que a gente parece, né, nisso que a gente visualiza, nisso que a gente vislumbra como algo assim, extremamente negativo, né, que realmente destruiu muitas casas, destruiu muitas vidas, ela comenta que há uma ordem superior que governa tudo isso, né? Então, ela chega a falar assim: esses fenômenos são necessários, olha só, esses fenômenos são necessários à evolução física do planeta, que também sutiliza sua estrutura, e mediante estas hecatombes proporcionam o progresso espiritual dos seres que o habitam. Então, olha que impressionante, né? A gente vê, inclusive aqui no Brasil, quase todo ano, mas em alguns anos de uma proporção maior, as queimadas, né? Que atingem principalmente a fauna e a flora, claro, também casas, também seres humanos, mas a gente vê essa devastação da natureza. Aqui no Brasil, a gente também vê essa quantidade quase anual de enchentes, algumas de maior proporção, né? Que a gente viu aí nos últimos anos. Então a gente vai percebendo que há toda uma ordenação, mesmo nisso que é algo a princípio destruidor, né? Ele vem com um propósito de nos evoluir espiritualmente, né? Então veja, eu fiquei pensando, né? Alguém que passa assim pela perda de entes ou pela perda mesmo da sua casa, da sua vida tal como era, daquela rotina que tinha, né? Muitas vezes perde tudo. O quanto é obrigado a viver num desapego extremo que a princípio é aterrorizante, mas que ao longo do tempo você vai percebendo que a gente precisa de tão pouco, né? Que as coisas que são realmente essenciais, elas são poucas. A gente aprende a não dar valor mais àquilo que muitas vezes a gente se importava, né? Então, outras coisas do espírito podem vir à tona, né? Então, há tantas formas de compreender a vida, de perceber quem realmente importa na nossa vida nesses momentos assim também de desafio grande, né? Quem está ali conosco, quem permanece conosco. Então, enfim, há tantos aprendizados sendo feitos, mesmo em circunstâncias às vezes tão desafiadoras, né? Então, é esse mal que, se a gente tiver essa possibilidade de ver mais adiante, a gente vai ver que é um bem, né? Que é um bem para o espírito. Então, aí percebendo todas essas coisas, ela continua falando que não são só essas aflições físicas, né? Essa terra que vai sendo arrasada de diversas formas por fenômenos físicos, mas também as aflições morais. E ela fala, né, dessa evolução, por exemplo, da psicologia, dos antropólogos, dos sociólogos, dos teólogos,
né? E a gente vê isso mesmo, essa eclosão de todos esses ramos, na tentativa de fornecer esclarecimentos, na tentativa de consolar, na tentativa de orientar, né, essa população que se vê assim tão perdida, tão sem sentido de vida, não é? E ela comenta aqui que há esse crescimento da ansiedade e do medo. Então a gente vê muito isso, né? É, números alarmantes de pessoas ansiosas, né, de pessoas medrosas. E é muito interessante isso, porque como muitas vezes a gente não tem noção do que vai vir no futuro, o que que isso nos gera, né? Em vendo assim muitas vezes o presente e o presente sendo muito desafiador, né, em passando por várias coisas, seja o próprio planeta, as questões políticas, né, as nossas próprias questões interiores, as nossas próprias provas e expiações. Em geral, qual vai ser, assim, o mote do nosso espírito? É criar essa ansiedade, esse medo do que é que vem ali na frente, o que é que está reservado a mim. Então, a gente percebe mesmo que esses números já são alarmantes no sentido desse medo crescente e dessa ansiedade sobre o que é que tem ali na frente, né? Continua ela ainda falando que as ambições desmedidas ameaçam a flora e a fauna utilizando-se de meios inadequados. Isso também é muito interessante, porque hoje em dia, talvez não no passado, mas já há algumas décadas, né, que a gente vai vendo mesmo. é, Sejam leis no sentido de proteger mais o meio ambiente, seja mesmo da criação, de mecanismos de produção, de mecanismos de, de que a economia se desenvolva, de que as atividades possam se desenvolver, mas com impacto muito menor ao meio ambiente. Então, isso já existe, né? Seja esse impacto tanto na fauna como na flora. Então, já há técnicas de agricultura melhores, já há possibilidades mais amplas aí de conservação, né? De vivência dessa conservação aliada com a própria estrutura mesmo econômica, não são coisas dissociadas, há como se harmonizar isso. Mas aí é o que muitas vezes a gente percebe, né, que como muitas vezes esses meios menos predatórios, né, de destruição da natureza, eles são um pouco mais caros, um pouco mais onerosos, as pessoas preferem ainda os métodos antigos, porque é como se diz, é o lucro a todo custo. Então, em vez de eu ganhar um pouco menos e proteger, assim, né, as futuras gerações, o próprio meio ambiente, a natureza, não, eu prefiro continuar nos métodos mais arcaicos, mais precários e destruir, né, sem possibilidade muitas vezes de conservar muita coisa. Então a gente vê isso, né? Cada vez mais a gente criando mecanismos ambientais de nos fortalecermos no sentido de preservar, mas a gente pensando muito a curto prazo, né? A humanidade como um todo. Então, que a gente possa ir analisando esse panorama atual das coisas, né? Tudo isso, porém, olha que interessante, ela faz um resumo muito bonito. Tudo isso, porém, porque o endereço do amor foi esquecido, dando lugar ao predomínio do egoísmo e dos seus secazes. Então, quando a gente olha para o nosso próprio eu e fala tudo para mim, tudo de melhor para mim neste momento, né? Ou seja, o centro da vida é a satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades, dos meus prazeres. Eu deixo de ver, né, as necessidades do outro, eu deixo de conviver com isso. E aí, como ela diz, né, em vez da gente se libertar pelo amor, a gente escolhe o egoísmo e paga com a dor, né? E aí a gente vai ver esses processos, porque também é bonito essas compreensões da lei da vida, de que o que está ali em cima está abaixo também. Então a gente vai ver, esse é muitas vezes o modelo econômico vigente, esse é muitas vezes o modelo social vigente no mundo materialista em que estamos, e também isso é reflexo de nós. Ou seja, não estamos apartados disso tudo que está acontecendo no macro, no micro também é assim. E porque parte de nós ainda é egoísta e ainda prefere muitas vezes, nem prefere, né? Porque eu acho que ninguém prefere, mas como não adota o amor,
a dor e o sofrimento vêm como um instrumento muito mais presente na nossa vida para que os aprendizados e a evolução seja feita, seja na nossa própria vida, seja nos processos morais e sociais, seja nos processos ambientais e na vida como um todo, no universo como um todo, né? Ela fala, por consequência, porque a gente ainda prefere o egoísmo e a gente ainda prefere não se libertar usando o amor, por consequência, Deus, o espírito e o dever encontram-se em plano secundário entre os objetivos que se busca alcançar durante o périplo carnal. Então a gente fica muito identificado com o plano da matéria, os deveres, né, as virtudes que eu tenho que construir, a perseverança que eu tenho que ter nos meus projetos, nas minhas questões próprias da minha vida, né? Eu deixo em plano secundário e vou passando a viver tal qual uma folha ao vento, né? Então, tudo isso porque a gente se apartou dessa realidade mortal, porque a gente esqueceu dos nossos deveres, porque a gente não tem se libertado pelo amor, né? Aí olha que interessante também, mais de 6.000 anos de cultura, de ética, de civilização que se encontram abandonadas em face do despautério dos cidadãos que perderam a consciência do dever. Ao longo do livro todo, ela vai falar muito dessa consciência do dever, né? Da gente cumprir aquilo que tá, aquilo que a gente sabe que é melhor para a gente, aquilo que a gente sabe que vai nos elevar a outro patamar, mesmo que num princípio isso não gere prazer, mesmo que quando as coisas estão difíceis, mesmo quando o cenário se mostra assim aterrorizante, né? Sem esperanças, eu estou ali cumprindo o meu dever, eu continuo a minha jornada cumprindo os meus deveres, né? E aí ela vai falando sobre essas disputas sociais, disputas econômicas, vai falando dos partidos políticos que se guerreiam entre si, a gente vai vendo tudo isso dessa polarização de partidos políticos, né, em que parece que a gente tem que escolher um lado, que se a gente não escolhe, é, e se a gente escolhe olhar mais de cima todas as coisas, parece que é como se é, a gente realmente não se posicionasse, né? Então, o crime, né? Então, a gente vai vendo ali os níveis de criminalidade aumentando cada vez mais, e ela vai falando que tudo isso é necessário. Olha só que interessante. A Terra, a Mãe generosa, experimenta o clímax da sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, tudo isso é esperado no momento evolutivo que a gente está. Tudo isso, né, faz parte desse plano maior, dessa transição em que um velho tem que morrer para que o novo surja. Então, muita coisa eclode, muita coisa vem à tona para que possa ser, limpado mesmo, né? E ele fala, olha só que interessante que ela continua falando que é, essa transição e tudo isso que a gente vivencia hoje já estava previsto, ela fala, ó, do sermão profético de Jesus, anotado pelo apóstolo Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, refere-se aos sucessos terríveis que vêm acontecendo e que, na atualidade, alcançam níveis culminantes e quase intoleráveis. Também o apóstolo João detalha os acontecimentos que precederiam ao surgimento da Nova Jerusalém simbólica, no seu Apocalipse, considerando ser esse o pórtico da nova era, assinalado por dores inimagináveis. Agora, que interessante, né? Porque é, mesmo os sermões proféticos, mesmo o Apocalipse, ele não é é, ele é um rumo, ele é um norte, ele traz algumas previsões caso a humanidade não consiga evoluir de uma outra forma. Então não tem um determinismo, né? Até nisso que acontece de difícil dessas hecatombes poderia ser de outro modo. E é muito o mote desse livro, dessa libertação pelo amor, que é, em vez de eu caminhar constantemente pela dor, né? E a gente vê isso no universo, mas vê isso em nós mesmos, né? Que eu tenho que fazer na minha vida, que mudanças eu tenho que fazer para que essas profecias que muitas vezes tem na minha vida, né, e que se assinalam no horizonte, para que elas não ocorram e para que eu possa eh,
lidar com elas de uma outra forma, porque ela ainda comenta que tem muita coisa, ela comenta aqui no início, é muito interessante quando ela fala isso, que assim, olha, tem todos esses. Tem todas essas destruições, tem os tsunamis, tem os terremotos, muita coisa acontece, né? Tem os tufões aí, furacões. E ela fala: tem sido possível detectar alguns desses flagelos quando estão para desencadear-se, através de instrumentos super sofisticados, auxiliando a evacuação das áreas de perigo, não, porém, impedi-los de acontecer. Então, a gente vê muito hoje no nosso plano físico, né, na nossa matéria. Hoje em dia, a gente já tem mesmo. é, Instrumentos sofisticados que são capazes de prever com uma certa antecedência aquilo que vai acontecer, que podem de algum modo diminuir o dano, né? Sejam das populações ali, de ver o clímax ali daquele fenômeno e de ajudar na evacuação dessas pessoas ou de contornar de algum modo esse fenômeno que muitas vezes vai existir, mas que a gente já consegue, em parte, diminuir o dano. E na nossa própria vida também seria assim, né? Há cenários que vão se desenvolvendo que, se a gente tem uma visão maior, muitas vezes a gente não vai conseguir impedir, né, que aconteçam, porque há uma complexidade muito grande das coisas, mas a gente pode controlar, né, controlar o que eu dano, controlar como é que eu vou reagir, controlar como que eu vou permitir que as coisas aconteçam, e principalmente a minha própria reação, porque muitas vezes os acontecimentos se dão. Né, sem que a gente queira, sem que as coisas sejam da forma como a gente imaginava, supunha, gostaria. Mas e aí, em acontecendo isso, qual vai ser a minha postura, né? E aí ela continua falando o seguinte: tudo poderia dar-se dentro de outro clima, caso o amor fosse vivenciado na condição de roteiro de felicidade geral. Sabe, isso me faz imaginar quanta coisa poderia ser diferente no mundo, nas nações, na natureza, na nossa própria vida. E veja, não é a gente se isentar dessa responsabilidade de pensar assim, nossa, poderia ser tão diferente e ficar nessa utopia, né? Mas a pensar assim, cada vez que eu olho para dentro de mim, cada vez que eu me transformo, cada vez que um pensamento, uma crença, algo muda dentro de mim, eu ajudo no padrão do planeta. Eu, eu passo a ser, né, em vez de uma pecinha que está ali engrenada em fazer o mal, ou muitas vezes de estar inconsciente, porque muitas vezes a gente, né, na maior parte das vezes, a gente não quer ser mal, já não é isso. Mas essa ignorância, essa inconsciência, esse não saber, né, esse não olhar para dentro de si que causa muitos danos. Então, veja, o que é que eu poderia fazer dentro de mim? Que transformações dentro de mim eu poderia fazer para ajudar a minha história, a história da minha família, a história da humanidade como um todo? Um ser humano que desperta já é um pontinho de luz na escuridão. Então, assim, que a gente também compreenda isso, o nosso papel aqui, né? O amor, porém, dispõe de recursos valiosos para o enfrentamento das situações penosas que agigantam nesse momento. O amor é de constituição sublime. Quem o cultiva, liberta-se. Quem o ignora, escraviza-se. E olha, a gente passa por tantas coisas, né? A gente passa por decepções grandes, a gente passa por calúnia, a gente passa, por desrespeitos, né? Muitas vezes as pessoas nos traem. Então. A gente passa por tanta coisa, e se a gente não souber usar o amor para sair de tudo isso, é como diz Joana aqui, quem o cultiva se liberta. Mas se eu escolho revidar, se eu escolho atacar, se eu escolho reagir, né? Se eu lido com o mal, também fazendo mal, ou querendo mostrar o mal, ou querendo muito que as pessoas vejam segundo o meu ponto de vista, eu estou me escravizando, né? Como ela diz aqui, quem me ignora, escraviza-se, né? Distraídos, no entanto, os homens e as mulheres, teimando em ignorar as graves advertências, mergulham nos vapores das ilusões, a fim de fugirem da responsabilidade dos compromissos que lhe dizem respeito.
anestesiando a razão e embriagando o corpo nos prazeres exaustivos e fugidios. É interessante também isso, né? Enfim, a nossa vida ela vai sendo testada. As provas vão acontecendo, as questões vão se desenvolvendo, e se a gente não tem esse suporte muito firme, né, dessa fortaleza interior, a gente vai sendo levado pela vida mesmo. E qual é o nosso desejo quando a vida está muito difícil? Fugir para o prazer, né? Seja em forma de compras, seja em forma de um prazer anestesiante através do álcool, através da bebida, através do sexo, através das compulsões em geral, dos vícios em geral, né? Da própria comida, e até de séries, né? De filmes, enfim, a gente vai se vai adentrando cada vez mais essa necessidade de prazer, de sossego, mas esse sossego que é essa paz de curto prazo, né? Essas ilusões, como se diz. Com a mesma amplitude dos sofrimentos desencadeados, surgem os espetáculos de entorpecimento moral e espiritual para superá-los, empurrando as multidões desvairadas na direção de abismos devoradores. Aliás, muitos dos atuais surpreendentes acontecimentos de angústia são decorrência dessa alucinada correria para o prazer decepcionante a qualquer preço. Então, porque é isso, né? Cada vez que a gente se embriaga com isso, cada vez que a gente adentra, a gente vai precisar de cada vez mais, né? Cada vez mais nível de emoção, de saciedade emocional, física, sexual, né? Da própria comida. Rios de lágrimas correm sobre os cadáveres insepultos, enquanto córregos de suor escorrem pelos corpos febris entregues ao sexo e à ebriedade dos sentidos. Então a gente passa aí por essa necessidade dessa fuga do dever, né? Porque é muito doloroso, porque a gente ainda não se sustenta muito interiormente, a gente vai em busca daquilo que a princípio é mais fácil, é mais prazeroso, daquilo que de algum modo vai nos anestesiar. Apesar dessa volúpia, na qual se misturam esgares de agonia com sorrisos de loucura, os desígnios divinos cumprem-se com irrefragável ordem, preparando o mundo melhor de amanhã. E comandando a grande nau terrestre pelos infinitos espaços, encontra-se Jesus. Olha só, né, que interessante. Então, mesmo a gente escolhendo por essa via, mesmo o mundo sendo qual é, mesmo as coisas estando ou se dando como são, tá tudo evoluindo. É isso, o progresso ele é inevitável. Pode acontecer de várias maneiras, de vários modos, pode ser pelo amor, pode ser pela dor, mas o progresso está aí, vai acontecer e cabe a nós estarmos cada vez mais atentos e cada vez mais conscientes, né, da nossa própria jornada, né, da nossa própria jornada, porque cabe a nós e começa por nós olhar as nossas falhas, olhar os nossos defeitos, olhar se a gente ainda tem escolhido outras vias que não amor, quais fugas a gente tem dentro de nós, né? Quantas vezes fui capaz de me iludir, quais são os caminhos que percorro para fugir desse dever, para anestesiar a minha dor. Então, essa consciência cada vez mais profunda de si. Porque, como se diz, o mundo ele não é perverso, mas nós ainda estamos muito inconscientes. A gente não sabe muito bem quem nós somos, aonde a gente quer chegar, né? Qual é o patamar evolutivo que a gente realmente vai escolher adentrar. E muitas vezes a gente se embrenha por anos e às vezes por vidas incontáveis, em caminhos muito tortuosos e que a princípio parecem floridos e bonitos, né? Porque o prazer e o vício têm disso, né? Senão as pessoas não adentrariam esses caminhos, senão nós também não os percorreríamos. Tudo parece bonito, florido, mais fácil, mais tranquilo, mas e depois, né? Então, pelas próprias vidas passadas que nós já trouxemos com esse comportamento, e mesmo nessa vida, pelas escolhas que muitas vezes a gente ainda faz nesse sentido, que a gente possa compreender, o caminho não é por aí, né? O caminho é, de fato, esse cumprimento do dever, né? Então, ela comenta aqui.
Dedicamos este livro modesta à libertação do ser humano pelo amor e que a gente escolha sempre o amor, mesmo ainda sendo uma via difícil, né? Mesmo ainda tendo tantas incompreensões, mesmo às vezes a vida ainda sendo tão complexa que a gente escolha o amor, sabe? Que nas diversas decisões que a gente tiver que tomar, nas formas de conduzir a nossa vida, que a gente faça serenamente essa análise mesmo. Estou eu escolhendo viver pelo amor? E isso passa pelo amor a mim mesmo, pelo respeito a mim mesmo, mas também pelo respeito ao próximo, né? Pela possibilidade de permitir que todas as pessoas vivam segundo o que elas acreditam ser melhor e que a gente cabe o dever de ser cada dia melhor, né? Então, compreender isso. Estou eu me tornando alguém melhor para o mundo que eu quero viver, para as relações que eu quero ter, né? Será que ainda não estou escolhendo fugas, vícios, né, atalhos para uma felicidade que não vai vir, que pelo contrário vai me encontrar ali muito mais cheio de dor, né? Logo mais ali na frente, porque não há como fugir, né, das consequências daquilo que a gente faz. Então, é isso. Eu espero que tenha sido útil. Na semana que vem a gente já inicia o capítulo de número 1, que chama A Hora do Testemunho. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pelo carinho. Que a gente tenha uma boa semana, de estar em paz com a nossa consciência, de analisar cada vez mais a nossa vida e verificarmos: estou eu cumprindo os deveres que deveria cumprir? Como é que estou cumprindo? Como é que eu estou, vivendo a minha vida, né? Então, muito obrigada, viu, pela escuta de hoje. E, se Deus nos permitir, semana que vem estaremos por aqui. Até mais, gente.